galera, aquela resenha no ar mais uma vez e hoje estamos nos despedindo da primeira temporada, mas vamos fechar em grande estilo. Antes de passar a palavra para o nosso convidado, aquela apresentação dos nossos patrocinadores de sempre. Não podemos deixar de falar daqueles que sustentaram o nosso projeto até aqui, claro, além de Deus. E vamos falar do Ponte do Espetinho, né? Você que vem na nossa igreja, você é membro, você nos visita, não deixa de passar lá no stand deles, na barraquinha lá, e você vai provar o melhor churrasco do Rio de Janeiro, acompanhamento, uma farofa, um molho, fazer aquele lanche com a família. E também a Moral de Cria, né? A barbearia dos nossos parceiros aí, Juan e Renan, você que é do Recreio ou de Jacarepaguá, pode procurar eles aí, e o atendimento é de qualidade. E os cortes são feras, você pode acompanhar aí esses dois patrocinadores no Instagram, QR Code você viu aí na tela. Agora sim, vamos passar a palavra para o homem da palavra, Pastor Léo. Seja bem-vindo, pastor. Amém. Fala aí, galera. Tamo junto, tá aqui com a Alê. Prazer demais. Vamos bater esse papo aí de Deus aí. Amém, Falar ó. um pouquinho daquilo que Ele tem nos dado aí como missão para cumprir. Amém. O senhor Amém. achou que não ia ganhar presente, ó? Que Tem presente isso! também, ó. A graça me Aí, alcançou, mano. Que isso! Que isso! Alto Bem nível, demais. pastor. Valeu, Alezão. Tamo junto, mano. Obrigado, hein? É nóis. Valeu. Tamo junto, Alezinho. Tá na benção. A benção. Vamos lá, pastor. Vamos lá. Ninguém vira pastor da noite pro dia, tem muita história aí pra contar. E vamos começar então, né? O senhor é criado em comunidade, teve uma infância aí difícil, passou muito perrengue, cheio de testemunho aí na bagagem. Conta pra gente aí como é que foi a vida na comunidade, como é que o evangelho te alcançou. Fala um pouquinho pra gente aí, pastor. Então, olha, eu sou nascido e criado ali no Morro do Adeus, né? Em Bom Sucesso. O Morro do Adeus, ele faz parte ali do complexo do Alemão, que acaba sendo um conjunto de morros, né? E favelas ali. E eu lembro que, quando era garoto, o Morro do Adeus era o único morro ali no complexo que ele pertencia a uma outra facção. Que o complexo inteiro era Comando Vermelho e o Morro do Adeus era ADA, né? Então, eu vi muita guerra ali, irmão, vi muita gente perder a vida. Eu presenciei, cara, muito jovem que tinha um potencial para ser um grande atleta e entrar para o tráfico. E, sim, passei muita dificuldade também, né? Tinha um sonho de ser jogador de futebol para poder... Normalmente, quando você tem esse sonho é porque você quer comunidade, você quer ajudar a tua família, né, e tal. Mas ao mesmo tempo que eu tinha esse sonho de ajudar minha família, eu tinha um sonho também de pregar a palavra, né? E eu fui nascido e criado no Evangelho. Meu pai, quando se converteu, minha mãe, quando foi se batizar, né? Ela estava grávida de mim, então assim, desde o ventre ali, né? Já tinha sido separado para Jesus, né? E eu fui crescendo, irmão, fui crescendo no Evangelho, fui crescendo... aprendi os valores, os princípios, né? Fui criado na Assembleia de Deus, meu pai a vida inteira participando da Igreja Assembleia de Deus. Hoje eu faço parte de uma igreja batista, né? Mas a gente entende que é a multiforme graça de Deus, né? E claro que eu tenho crescido muito aí no que Deus tem feito aí. E vamos para cima, irmão. Em nome de Jesus. Amém, pastor. Eu lembro que o senhor falou, né? Contou um pouquinho já. Até aqui nos cultos mesmo, que chegou a se afastar num período, né? O senhor acha que a influência, talvez, do meio em que a gente vive, que a gente está inserido, né? Isso tem um certo poder, entre aspas, né? Nas decisões que a gente vai tomar, né? Se a gente vai se afastar do evangelho ou não, o meio que a gente está inserido, influencia. Eu acho assim que o meu problema foi uma questão que eu vejo que foi de identidade, sabe, Ale? Porque quando você não tem uma identidade firmada, quando você não influencia, você acaba sendo influenciado, né? E eu fui criado dentro de um contexto de religiosidade, no sentido de que, como eu era muito rígido com algumas coisas, né? Às vezes eu julgava muito os outros, né? Eu lembro uma vez, cara, um irmão meu foi tomar anabolizante, né? E eu
eu lembro que eu cheguei e falei, cara, até tempo do Espírito Santo tá fazendo isso, não sei o que e tal. E quando eu desviei, eu fui tomar anabolizante também. Parece, mas... Então, assim, normalmente aquilo que você julga, e a Bíblia fala que à medida que você medir alguém, você vai ser medido também. E tudo aquilo que eu julguei nos outros, às vezes eu me achava melhor que os outros, porque eu era um crente ali, né, devoto, vamos dizer assim, né, ia em culto, dentro daquele contexto de, dureza e tal. E às vezes eu era duro com os outros, né? E tudo que eu fui duro com os outros, eu depois acabei cometendo. O contexto influencia, por quê? Porque quando você não sabe quem você é, foi o que eu falei, você acaba sendo influenciado. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, né? Trabalhei numa concessionária de carro e eu era balconista de oficina. E eu cheguei lá crente, né? E tal, frequentando igreja, em 2008 que eu cheguei nesse trabalho. Eu era um jovem e eu lembro que a galera ia sair sexta-feira assim e ficavam me zoando. O Léo não bebe, Léo não pega ninguém. E aí aquilo mexia muito comigo, né? Porque eu falava, pô, também sou homem, cara. O que vocês sentem, eu também sinto. Só que aquelas coisas foram entrando no meu coração, sabe? Em vez de eu ver aquilo como, cara, eu sou alguém diferente. Santidade é você ser separado, né? Então eu não entendia isso ainda. Então aquelas coisas iam entrando no meu coração, eu comecei a ficar fraco na fé. E aí daqui a pouco eu estava na mesa do bar lá com a galera lá, não bebia, não fumava, não usava droga, mas eu estava lá. Junto. Daqui a pouco eu comecei a sair para boate, essas coisas, e eu fui esfriando na fé. Então, sim, a Bíblia fala que se você quer ser amigo de Deus, você não pode ser amigo do mundo. E não tem como, meu irmão. Ou você é do mundo ou você é de Deus. Ou você é da luz ou você é das trevas, irmão. Ou você está na vida, ou você está na morte. Ou você está na bênção, ou você está na maldição. Então, se você não vigiar, e a Bíblia fala, vigiem e orem, porque o inimigo da nossa alma tenta contra a gente. Vigiem e orem para que você não entre na tentação. Porque a tentação, Ale, é um lugar, irmão. É um lugar que, se você quiser, você entra lá. Se você quiser, você não entra. Então, vigie e ore para que você não entre na tentação, porque ela vai vir. A questão é se você vai estar preparado para fugir da aparência do mal, se você vai estar preparado para resistir ao diabo, ele vai fugir, porque existem alguns pecados que você vai precisar fugir. Então, se você está fraco espiritualmente, o diabo não vai te atacar, irmão, quando você estiver lá fortão espiritualmente, você está lá, irmão, vibrando, jejuando, Jesus jejuou 40 dias, irmão, no último dia ele teve fome, irmão, sentiu a fraqueza do corpo. Então o diabo veio o quê? Nessa hora, Mateus 4 vai falar isso. E ali ele se apresentou o quê? Se você é o filho de Deus, ordena que essa pedra aí, transforme em pão. Jesus não tinha poder para fazer aquilo, mas Jesus ele não obedecia ao diabo. Jesus ele veio trazer a presença do Pai, veio mostrar o Pai. Então ele falou assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por mais que Jesus estivesse ali fraco, de forma carnal, com fome, ele sentiu a fome, o espírito dele estava fortalecido. Por isso ele resistiu ali e, cara, ele não sucumbiu à tentação, mas ele conseguiu vencer a tentação. Então, isso me ensina que com o Espírito Santo, irmão, a gente pode vencer qualquer tentação. A galera quer pegar a segunda parte do versículo só, né? Só o resista ao diabo, ele fugirá. Mas no começo fala, submetam-se a Deus, né? Se a gente não se submeter a Deus para resistir ao diabo, a gente vai apanhar, pô. É isso aí. Aí já a gente vai cair, não tem jeito. Não tem como a gente resistir ao diabo sem se submeter a Deus. Né? E aí como é que foi que o senhor acabou voltando para Jesus, então? Então, eu também digo isso, né? Porque eu tinha essa questão da identidade, mas eu creio que eu tive um encontro com Deus, sabe? Mas existe uma diferença de você ser salvo e existe a diferença de você ter uma vida plena. Que às vezes você pode ser salvo, mas você pode viver uma vida no pecado. A vida plena é quando você é salvo e você vive em vitória sobre o pecado. Amém? Davi não era um homem segundo o coração de Deus?
Davi não pecou, não fez o que fez? Adulterou com Betseba, matou Urias, um homem justo. Depois, onde a conta veio parar? Nos filhos dele. Os filhos dele tentaram matar ele, um teve incesto com o outro. Bom, uma desgraça. Por causa de um pecado. Davi era salvo, mas ele ali não estava vivendo a plenitude da vida dele em Deus. José, por exemplo, os irmãos vendem ele vai para a casa de Potifar, a mulher tenta agarrar ele, tenta contra a vida dele, ele foge, ele é preso justamente. Então, assim, ele foi o quê? Diferente de Davi, ele resistiu ao pecado ali. Ele se submeteu a Deus, ele fugiu da aparência do mal, passou tudo o que passou para poder viver o propósito dele em Deus. Então, eu acho que você viver a vida plena, ali, é você viver em vitória sobre o pecado. O pecado não tem mais poder sobre mim. E a graça que eu vivo hoje não é uma graça barata, uma graça que custou. Não é que eu vou pecar aqui e amanhã eu peço perdão porque Deus é bom, e amanhã eu peco de novo e Deus é amor, né? Ele me perdoa. Cartão de crédito da graça. Então, assim, alguém pagou uma conta muito alta, né? E nesse processo de volta eu entendia que eu era alguém salvo, mas uma fase da minha vida eu não estava conseguindo vencer, né, o mundo. E aí eu comecei, cara, eu lembro que eu ia pra balada assim, irmão, e eu senti um vazio muito grande, né, mano? Às vezes eu via lá, eu lembro, a primeira vez que o Barra Music abriu, eu tava lá, irmão. Caraca, isso tem tempo, mano. Eu tava lá, cara, e não bebia, irmão. Eu lembro que os moleques ficavam zoando, caraca, Léo, tu fica a noite toda aqui com um balde de coca e água. Eu brinco que nem mulher eu conseguia pegar, cadê? Eu me guardava, cara. E aí eu falava assim, cara, quando eu chegava em casa eu sentia uma dor no meu coração muito grande, né, irmão? Parece que meu coração apertava. E só que às vezes tem muita gente que sente, né, cara, às vezes a dor do pecado, mas não tem força pra voltar, né, cara? Mas o meu pai, ele orava muito por mim, mano. Meu pai subia monte pela minha vida. Eu lembro que às vezes eu saía, mano, pra ir pra Olimpo, só lugar louco, barra show, barra music. Meu pai falava assim, antes de você sair, você ora. Aí, mano, eu já ia oprimido Já pra dava barra, um baque, né? não conseguia nem pecar. Eu falo que quando tu tá fora de Deus, irmão, nem pra pecar tu presta, tá estragado, só sai pra Jesus. E aí foram passando os anos, mano, eu fui vendo assim o tempo eu não aguentava mais viver aquela vida, né, cara? E aí um dia eu resolvi, falei, cara, vou voltar, não dá mais. E aí em 2011 Deus me deu a oportunidade de voltar para os caminhos dele. E desde então, permaneci aí até o último dia da minha vida, irmão. Mas aí isso já foi aqui na igreja ou ainda foi na Então, Assembleia? a história da nossa igreja foi bem legal. Como eu ficar nesse contexto de Assembleia de Deus, e eu não vou falar o nome da igreja, né? E tinha uma igreja que eu gostava muito, cara, era um pastor. E aí eu falei assim, poxa, cara, eu vou voltar, eu vou frequentar essa igreja. Era um pouco mais longe da minha casa, eu ia andando para essa igreja, longe, mano, dava uns 25 minutos para chegar na igreja. Passava até por caminho perigosos assim, né, caminhos perigosos. E aí eu ia, irmão, tal. E eu lembro que uma vez eu sentei lá no banco de trás, assim, lá da igreja. Cara, eu amava aquele pastor, ele pregava muito, aquele cara sempre foi referência para mim. Aí um dia ele me cumprimentou, né, e tal. Aí, pô, fiquei feliz que ele me apertou minha mão ali e tal. Aí na outra semana eu fui. Aí ele chegou assim em mim, ali. Ele cumprimentou o cara do meu lado e da minha frente, não me cumprimentou. Aí eu já achei aquilo estranho. Falei, pô, não deve ter me visto aqui. Cara, na outra semana a mesma coisa. Ele cumprimentou do meu lado, cumprimentou o cara atrás de mim, o cara na minha esquerda, não falou comigo. Eu falei, pô, não é possível, cara. Será que esse cara não tá me vendo aqui? Cara, na outra semana a mesma coisa, irmão. Ele não falou comigo, mano. Eu falei. Que isso? Aí tinha um amigo meu que vinha aqui na igreja, o Carlinho. Ele tava vindo aqui, ele vinha lá de Bom Sucesso aqui pra Barra. Na época era a Igreja Batista Central da Barra. Aí ele falou, pô, Léo, vamos lá na minha igreja, cara, tu vai se amarrar. Eu falei, não, irmão, Batista, tudo frio, não gosto do poder de Deus. Fazer o que Igreja Batista? Tinha esse preconceito, né? Aí ele foi me convidando, nunca
Falei, não, irmão, vou ver uma igreja aqui perto aqui. Aí um dia ele me pegou, ele falou assim, Léo, Fernandinho vai lá na igreja. Eu falei, sério, cara? Aí eu falei, pô, Fernandinho, eu vou. E aí, ali, nesse dia eu vim com ele e tal, tinham tirado as cadeiras do templo, e a igreja estava vazia, foi uma benção, irmão. Aí eu lembro que o pastor José subiu para pregar, aí naquele dia o Espírito Santo falou assim para mim, essa vai ser a tua igreja, é aqui que eu vou plantar você, é aqui que você vai ser forjado, porque eu era de uma igreja, irmão, que eu não tinha amigos, mano. Eu entrava na igreja e saía. Irmão, eu era mais um na multidão. Participava da escola bíblica dominical. Às vezes eu ganhava prêmio lá de melhor aluno da escola bíblica dominical, mas eu não tinha nenhum amigo. Quando eu saí da igreja, irmão, que eu fiquei nesse período afastado, ninguém da igreja me procurou. Ninguém. Não sei que não é desculpa isso, né? Mas eu acho que o nosso papel, cara, é procurar quem tá fraco, quem tá, pô, Ajuda a tá gente a se sumido, né? manter, né? E não era uma igreja grande assim igual a nossa hoje. Uma igreja grande igual a nossa, você entra, às vezes, cara, se quiser ficar ali no cantinho, ninguém vai te perceber, sim, enfim. E aí aí eu falei assim, Senhor, eu quero ir para uma igreja que eu vou fazer amigos, que eu vou ter amigos e tal. Aí quando naquele dia Deus falou tudo isso, cara, eu vou te dar amigos aqui. Aí foi meu processo, irmão, de vir pra cá. Aí tem muita história pra contar, mano. Precisa de uns 10 podcasts desse aí pra contar tudo. E como é Aí começou a que minha história. o senhor falou, né, que já tinha um sonho de pregar a palavra, mas como é que Deus foi confirmando esse chamado assim no seu coração? Foi mostrando, usou alguém para falar? Como é que foi assim que o senhor despertou pro lado pastoral? Então, eu tinha esse sonho de ser jogador, né? Pra ganhar dinheiro. E eu falava assim, não, eu vou ser um atleta de Cristo que eu vou ganhar grana e eu vou pregar a palavra. E eu tinha até futebol, cara, até jogava legalzinho e tal. Só que acabou por eu ter uma. Assim, não é desculpa também, mas não ter às vezes alguém para me acompanhar ali, às vezes não ter condição, sabe? E eu acho que eu também era um pouco medroso, assim, quando eu ia jogar jogo grande, assim, fazer um teste, eu meio que sentia pressão, né? Mas aí eu lembro que eu ia muito em cultinho, cara, de portinha de garagem, e Deus sempre levantava um profeta e falava assim: levanta aí, garoto, não sei o quê. Aí eu levantava, aquela revelação que eu creio. Aí, você vai ser pastor, veio você pregando a palavra. Eu tinha uns 12, 13 anos. Mano. Aí eu falo, não, vou ser jogador. Não quero ser pastor, não. Vou ser jogador. E aí eu fui, cara, sempre ouvindo aquilo, né? Aí teve. Eu não caí no ministério, irmão, porque eu tentei ser outras coisas e eu não consegui. Cara, eu não consegui ser outras coisas porque Deus tinha isso pra minha vida, irmão. Tentei fazer direito, irmão, tentei fazer engenharia, tudo pensando na questão da grana para poder ajudar a família, né? Sempre tive isso no meu coração. Mas aí, cara, irmão, eu lembro que em 2015 eu estava trabalhando na linha 4 do metrô, irmão. E eu anotava a placa de caminhão, irmão. Porque trabalhava na Antero de Quental. Hoje eu estava indo para o Largo do Machado agora no dentista. Aí quando parou ali na Antero, ali no Leblon, ali eu falei, caramba, irmão, eu vi isso aqui nascer, irmão. E eu ficava na portaria que os caminhões saíam de lá para pegar terra, né? Estavam construindo tudo. E aí teve um dia que eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo aqui, irmão? Será que é isso que Deus tem para minha vida? Nada contra, irmão. Você ser um porteiro, você pode ser um porteiro muito abençoado, se esse for o propósito de Deus para tua vida, mas eu sabia que Deus não tinha aquilo ali para mim. Só que eu acho que tudo foi um preparo para eu estar onde eu tô hoje, sabe, Ali? Quando eu olho para Jesus, por exemplo, Jesus ele teve 3 anos e meio praticamente do ministério dele aqui na Terra. Mas durante a vida dele inteira ele foi carpinteiro, irmão. Ajudando lá o pai, trabalhando, irmão. Talvez em algo que Deus não era para ele. Mas tudo que ele viveu foi para que ele tivesse sendo forjado para manifestar o reino dele aqui na Terra, né? Então, às vezes, uma crise que a gente tem, não estou saindo um pouquinho do assunto, mas eu queria falar isso, que às vezes fala assim, caramba, mano, eu estou fazendo algo que eu sei que não é o que Deus tem para minha vida hoje. Mas talvez seja esse trabalho, cara, que Deus está preparando você
para te levar para o teu propósito. Então, dê glória, dê o melhor que você pode. José, novamente, estava na casa de Potifar, ele era o líder lá. Meu irmão, onde ele foi, ele tinha excelência. Foi preso, se tornou carcereiro-chefe da prisão. Irmão, começou a botar todo mundo para trabalhar. E tudo isso, irmão, serviu para que um dia ele pudesse ser o segundo no Egito e o povo de Deus não perecer por fome. Então, por mais que você não esteja onde você entende que é o teu propósito, mas é o tempo, há um tempo determinado para todas as coisas. E aí, voltando, irmão, cheguei aqui na igreja, né, esse período todo, tentando vários trabalhos e eu lembro que eu não gostava, irmão, de trabalhar em lugar que eu ficasse preso, mano. Eu lembro que uma vez trabalhei de estoquista, irmão. E aí os estoquistas de peça. Caramba, irmão, que engraçado. Aí toda vez que o motorista ia entregar a peça, meu irmão, pra mim a melhor coisa é quando eu saía com ele. Às vezes eu ia Miguel Pereira entregar a peça. Eu queria sair dali, cara. E como pastor hoje, cara, assim, eu tenho muita alegria porque eu tô aqui, eu tô ali, cara, eu não fico preso num lugar, né? Então tudo aquilo ali foi me mostrando, né? Foi me preparando para o lugar que eu deveria estar. E aí quando eu cheguei aqui na igreja, eu lembro que o Bruno e a Neisa, cara, foram um casal assim que investiu muito na minha vida, cara. Eles tiveram muito cuidado comigo. Fiz abrir uma casa deles, cara, pra eu dormir, sabe? Vi os filhos dele nascendo. Tiveram muita paciência, investiram muito na minha vida. E aí, nesse trabalho na linha do metrô, anotando placa, eu lembro que eu estava lendo um livro do Spurgeon, né? E eu falei, Deus, será que isso aí... O que o Senhor tem pra minha vida, Pai? Irmão, eu bati a ponto 6 da manhã, mano. Eu saía 4 e pouca da manhã de bom sucesso. Pra bater 6 horas da manhã, ponto lá no Leblon, mano, na linha 4. Eu fiquei 10 meses nesse trabalho. E aí, nesse ano, cara, de 2015, teve uma conferência aqui na igreja, que era Revolution, que era a conferência que hoje é a B1 Conference. E o pastor Josué, irmão, ele contou o testemunho dele de como ele abriu mão da carreira dele, que ele sentiu que Deus estava chamando ele para o ministério pastoral. E ele teve que fazer uma renúncia muito grande, porque o desejo dele era ser um grande empresário, ser rico para poder investir no reino, né? E aí ele estava contando que quando ele decidiu ser pastor, ele se inscreveu num seminário teológico Batista do Sul. Eu tive lá tem um mês fazendo um curso lá. E ele falou que no primeiro dia de aula ele subiu numa escada, irmão. E ele viu uma frase lá, seminário teológico Batista do Sul, ano tal, 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 lapidando vocações. E aí ele falou uma parada que me marcou muito. Ele falou assim, ele fez uma oração e falou, Senhor, eu abri mão do meu sonho para viver a tua vontade. E eu não quero ser mais um pastor. Eu quero fazer diferença. E, mano, ele foi contando aquilo foi inflamando meu coração. Porque eu sempre tive prazer, irmão, em cuidar. Participava de tudo aqui da igreja ali. Às vezes ficava até mais de madrugada arrumando cadeira. Cara, varria chão, lavava banheiro. Conferência, irmão, a gente trabalhava muito, muito, muito mesmo. E eu lembro uma vez que um pastor falou que quando você tem um chamado para o ministério, as primeiras pessoas que vão reconhecer o teu chamado são as pessoas da tua igreja, é a tua igreja. Uhum. E eu lembro que as pessoas falavam assim, Léo, você é um pastor, cara. Cara, o que você faz? E aquilo ali foi entrando, irmão, no meu coração. E aí, ali, no final da pregação, o pastor Zé falou assim, cara, eu quero orar por você. Que você sabe que você é chamado, mas você tá fugindo do teu chamado. Aí, mano, pensei que ele tava falando comigo, né? Foi direto. Fui direto, irmão. Eu quero orar por você que entende que é chamado. Você sabe que você é chamado, mas você está fugindo. Eu queria que você saísse do seu lugar e você viesse aqui na frente agora. E eu lembro que eu estava com um amigo, irmão. E levantamos eu e esse amigo e fomos à frente, né? E eu lembro que eu falei assim, Senhor, eu não sei nem como isso vai acontecer, Deus. Aí eu fiz a oração mais perigosa que alguém pode fazer na vida, que é a oração de Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Eu falei, Senhor, eis-me aqui. Cara, aí no outro ano,
pastor José teve uma ideia de fazer uma turma num seminário para lapidar jovens vocacionados, para que esses jovens estudassem, trabalhassem aqui na igreja, e depois eles fossem enviados para o campo, né, missionário e tal, para plantação de igrejas. E aí eu me inscrevi, cara. E aí tem um testemunho legal. Eu lembro quando no último dia eu fui entregar minha ficha, né? Eu cheguei aqui na igreja ali. Quando eu pisei ali, a Lili tem uma intercessora, sempre orou por mim, uma irmã aqui da igreja. Ela falou: Léo, cadê tua ficha? E era o último dia para entregar a ficha, irmão. E até o último momento ali eu falei assim: Senhor, não, Senhor, tu não me chamou não, Deus. Já tava Não é correndo de novo. possível. Sabe aquele sentimento de incapacidade? E aí eu falei: não, tá aqui na minha Bíblia aqui e tal. E tava as fichas lá dentro da Bíblia. Aí, cara, eu fui pro culto, o pastor José pregando, irmão. Parecia que era pra mim também. Eu sendo encorajado. E eu falei assim: Senhor, tu não me chamou, não é possível, Deus. Aí eu lembro que eu falei assim: cara, eu vou embora, irmão. Vou sair por aqui, ninguém vai me ver. Aí ali no banheiro ali, eu tava indo já pelo estacionamento pra ir pro ponto, pra pegar o 300 e alguma coisa. 315. 315. Pegava aquele ônibus aí direto, tava na linha amarela e andando pra casa. Cara, ali na porta do banheiro, ali, o Espírito Santo falou comigo. E eu vi a voz dele assim, alguma impressão muito forte, né? Falando assim: dá a volta e volta. Vai por aí não, vai lá pela frente. Tipo assim, volta. Aí eu voltei, irmão. Quando eu voltei, eu saí ali no hall ali da igreja ali na frente ali. O Efraim falou: Léo, cadê tua ficha? Aí eu falei: tá aqui. Aí entreguei. Já era. Aí foi, irmão. Aí é muita história pra contar. Entreguei minha ficha, fiz a entrevista. Na época uns 80 fizeram lá, falaram uns 40, 80, um negócio assim. Sei que é um número assim. E eu fui um dos 18 que passaram, irmão. E aí fiquei 2 anos estudando, trabalhando na igreja, ganhando ajuda de custo. E vindo lá de Bom Sucesso. Aí nesse ano eu morei com o Brás, né? Primeiro ano do seminário eu morei com o Brás. O Brás me abençoou muito. Aí tem outras histórias aí, vamos seguir na resenha aí. E depois eu lembro que o senhor foi líder da intercessão aqui na igreja, né? Mas como é que foi que começou mesmo o Ministério dos Atletas, né? Esse trabalho que a gente tem hoje aqui na igreja. Mas como é que foi lá no início? Como é que surgiu? Conta um pouquinho pra gente aí. Aí quando acabou os 2 anos do seminário, eu tava sem igreja, né, cara, para servir. Porque todo mundo estava sendo enviado para as igrejas. E eu comecei a plantar nossa igreja em Piabetá com o Hugo, na época, era o Gomes e a Cléo. E a gente ia toda semana para lá fazer os cultos lá e tal. E eu falei assim: cara, não é aqui a igreja. Aqui o Hugo que vai ser o pastor e tal. E eu fiquei 4 meses lá e nessa, né, orando. Aí tentei na Zona Sul também. E eu não senti do coração. Aí eu lembro que o Lucão, irmão do pastor André, nosso pastor hoje, que está lá lá em Lisboa, em Portugal, ele falou assim: Léo, vai ter o Vida Vitoriosa de Caxias, tu não quer ir lá não? Tá precisando de ajuda, cara. Eu falei: vou, irmão. Aí tinha um coração mesmo para servir, fui lá, servi. E pô, lá eu fui muito abraçado, irmão. E aí eu senti, meu coração queimou lá. Eu falei: cara, é Caxias. Aí eu falei assim, aí eu fiz uma oração, eu e Deus, cara. Eu falei: Senhor, se essa é a igreja que o Senhor quer que eu fique, que o pastor André, ele me convide, pai. Eu, tipo assim, orei dentro de mim, mano, não abri a boca, assim, foi algo eu e Deus, assim, no íntimo. Aí na semana o pastor André falou assim: Léo, eu tava orando, tava jejuando, cara, eu queria te fazer um convite, eu queria que você fosse nosso seminarista aqui, o pastor de jovens aqui do Biuan aqui de Caxias, tu aceita? Aí eu falei: pastor, eu aceito. Deus já tinha falado comigo, eu tinha orado já. E foi lá que eu conheci o senhor, né? Foi Na lá. época meu pai começou a ir lá pra Saracuruna. Saracuruna, começou lá com o pastor Felipe também depois, né? Aí fiquei 2 anos e meio lá, ali. Pô, nunca imaginei que ia sair de lá, irmão. Tava muito feliz. Mas eu lembro, cara, que eu tinha um discípulo lá, o Tiagão. O Tiagão, ele tocava teclado lá no Ministério de Louvor. E o Thiago, uma vez eu tava comendo com ele assim, cara. Eu falei: Tiagão, tem um jogador, cara, que se esse cara se converter, irmão, esse cara vai atrair muita gente pra Jesus, irmão.
E, Thiago, eu não sei porquê, mas cara, eu tô sentindo algo no coração de fazer alguma coisa com esses caras, irmão. Só que assim, eu não sei como é que eu vou fazer. Mas eu queria pregar, irmão, sobre isso e tal. Queria começar alguma coisa. Aí ele ficou me olhando assim, cara, assim, O que esse cara tá pô, falando aí? tá aqui em Caxias, irmão. Lá eu lidava com um jovem que não tinha dinheiro pra pagar passagem pra ir pro culto, cara. Realidade totalmente diferente, né? Mas a igreja, cara, eu amava demais, irmão. Povo abençoado. Eu fui muito amado naquela igreja ali. Tive um carinho, assim, eu fico até emocionado. E aí, nesse meio tempo, o pastor José estava querendo fazer alguma coisa aqui com os atletas, né? Aí o Freitas conversou comigo. Falou assim, Léo, o pastor José tá querendo fazer alguma coisa. E, cara, tu tem um perfil, tu topa? Eu vou dar teu nome lá pro pastor José. Aí eu falei, amém. Aí ficou ventilando meu nome, né, tal. Aí no dia o pastor José me chamou, falou assim, Léo, tá frequentando muitos jogadores aqui na igreja, cara, eu queria que você fizesse um trabalho com essa galera, porque essa galera tem um potencial muito grande, cara, tem uma influência. Se você ganha um atleta desse, cara, milhares de vidas estão olhando pra eles e tal. E tudo ali, ele foi mexendo comigo, ele falou ao mesmo tempo também, Léo, eu quero que você comece um trabalho de oração aqui na igreja, cara. E aí, tu aceita esse desafio? Eu falei, aceito. Aí, 2020, cara, eu vim. Março de 2020. Cara, eu fiquei 2 semanas aqui, estourou a pandemia, mano. Aí eu fiquei praticamente um ano sem fazer nada com os atletas, porque eu não conhecia ninguém. O pastor José me deu uns contatos, falou, ó, manda mensagem aí, Léo. Vai atrás agora é contigo. Ele me deu a causa, cumpre a missão. E aí, cara, mas foi um ano que eu orei muito, irmão. A gente fazia drive de oração aqui na igreja, que as pessoas vinham trazer alimentos, vinham trazer oferta. Não estava tendo culto, né? O pastor João de Santa Cruz estava com ele agora, pregando lá na igreja lá. Ele falou, tu lembra a gente orando pelo pessoal lá, irmão? Quanta história, quanto tempo já passou. E foi um tempo que eu falava assim, Senhor, como que eu vou alcançar essa galera, Deus? Como, Jesus? Eu não conheço nenhum jogador. E na época, dos contatos que o pastor José me mandou, só o Castan e o Jorginho me responderam, mano. E aí, mano, eu comecei ali, né? E o Leandro sabe disso, ele é meio desconfiado ainda e tal, eu tentando me aproximar, né? E eu falei, Leandro, a gente vai fazer um culto aqui dos atletas, irmão. Tu não quer trazer o teu testemunho aqui não? Porque ele frequentava a igreja, ele vinha de vez em quando e tal. Aí ele topou, irmão, dar um testemunho. Aí foi o nosso primeiro culto dos atletas, em agosto de Ah, 2020. inclusive o Castanha tem que vir naquela resenha também. Amém, Castan. Aí, olha, foi engraçado porque ele aceitou, cara, e tipo assim, depois que eu fui descobrir que ele não tava firme com Deus, mano, quando Eu ele veio tava dar o nesse culto testemunho aí, eu aqui. vi também. Ele não tava firme, né, e tal. Cara, o Kids ali Foi, lotado, eu foi muito lembro. legal. Primeiro culto, pô, testemunho dele. Só que ali foi um start, né, pra gente começar o trabalho. Foi ali que depois a gente foi comer, comecei a me aproximar dele, né, e tal. E aí foi outro processo, até a gente poder quebrar essa barreira, né, cara, da gente estar juntos e tal. E aí foi uns 4 meses convidando ele para ir pra célula, ele não caía, né, e tal. Aí a Bruna, que é uma benção, a esposa dele, um dia convenceu ele dele ir. E eles foram na nossa cela, cara, que a gente fala na nossa sogra quinta-feira. Hoje é o Bruno e a Karine que lidera essa cela, mas na época eu que liderava. E aí ele chegou lá, cara, com a família dele toda. Assim, ele era, pô, o capitão do Vasco, o Leandro Castan e tal. E aí ele falou que depois que ele foi falar pra mim, né? A gente recebeu ele com o maior amor, irmão, como recebe qualquer um que chega na cela. E ali foi, cara, começou. Ele começou aí, começou a gostar, a gente foi pegando intimidade. Aí eu lembro que depois que a gente teve intimidade, ele falou assim, Léo, lembra daquele dia que eu fui na cela lá? Irmão, quando eu cheguei tinha um flamenguista lá, era o Vinícius. Capitão do Vasco O já que que deu de eu tô cara com o fazendo flamenguista. aqui, irmão? Vou tirar uma foto minha aqui, esses caras vão querer aqui me zoar, não sei o que e tal, irmão. E a galera, meu irmão, abraçou ele, cara, e começou a amar ele, amar a família dele. Ele começou a ficar firme com Deus. E eu lembro que o primeiro discipulado que eu tive com ele, eu fui na casa dele, né? Aí ele chegou, ele falou, pastorzão, te falar uma coisa aí, ó, eu não gosto de ler a Bíblia, não.
Aí, na hora que ele falou isso, aí o Espírito Santo falou assim, ó, não pipoca não, fala pra ele. Eu Aí quero deixei ver, ele falar, Júnior. ele abriu o coração, né, e tal. Aí eu falei, irmão, se você não lê a Bíblia, irmão, a Bíblia é a palavra de Deus, irmão. Você tem que ler, irmão, é igual um exercício que você faz, cara. Se você quer conhecer Jesus, se quer conhecer Deus, o Espírito Santo, você tem que ler a palavra, irmão. A Bíblia é a palavra de Deus revelada, cara, para nós, é o nosso manual de vida. E comecei a falar, ele olhando assim, ele, pô, Léo, você fala isso pros pastores, cara. Os caras mandavam eu ouvir um louvor e tal. Porque quando você alcança um cara assim, às vezes famoso, influente, um jogador, às vezes que pô, ganha muito dinheiro, a tendência normal é você, pô, não vou confrontar o cara não, né, e tal, o cara não sair. E Deus foi me dando graça ali, né, cara? Eu fui crescendo com ele. E aí foi, irmão. E através dele eu entrei no Vasco. Eu lembro também um testemunho bacana com o Leandro, que ele estava numa conferência aqui, o EIB, pregando sobre o Espírito Santo. E eu começando a colocar, assim, lenha no coração dele, né, pro fogo acender. Falei, Castanho, a gente precisa fazer um culto no Vasco, irmão. Que você tá recebendo aqui, você precisa levar isso para outros e tal. E aí naquele dia ele falou que fez um propósito com Deus. Ele falou, senhor, o senhor tem um propósito de a gente começar uma reunião lá, senhor, para que o treinador venha falar comigo. Foi algo assim, mais ou menos. E aí um dia ele chegando para treinar cedo, na época o Cabo, que era técnico do Vasco, chamou ele na sala dele. Castan, vem cá. Aí ele, Leandro, Castan, o Vasco é o único time do Brasil que eu treinei, não tem um culto. Quando é que tu vai fazer um culto aqui? Aí não tinha como não ser mais claro, né? Aí a gente começou, irmão. Cara, dali eu conheci o Lúcio. Aí o Lúcio me apresentou o Sampaio, comecei. Sampaio, um homem de Deus também, Lúcio Flávio, pô, não tem nem o que falar dessa galera. Aí conheci o Pedro, cara. Pedro também, irmãozão. Aí no Vasco comecei a conhecer a galera, o Raul está firme hoje, participava das nossas reuniões, o Peck, irmão. Comecei a pegar lá, discipular o Peck também. E fomos, irmão, O pregando Figueiredo evangelho, ali. Figueiredo, tá caminhando aí também. E, e aí foi, irmão. Aí o culto começou, irmão. Começou a atrair a galera. E foi bênção. Mas nesse tempo assim, já que o senhor tem pastoreado os atletas, não só atletas, né? Lida com o povo de modo geral, né? Que recebe aqui na igreja, nas células. Mas falando assim especificamente dos atletas, hoje, o que o senhor pode falar pela experiência que tem? Qual que é o maior desafio de você pastorear atletas? De repente, ganhar um cara para Jesus, quebrar aquela primeira resistência que eles têm? Qual que é o maior desafio de você ser um pastor que lida com atletas? Assim, um princípio que eu aprendi com o pastor Elmo, quando eu comecei esse ministério, o pastor Zé falou, Léo, liga pro Elmo, que o Elmo já trabalhou já nessa área. E o pastor Elmo foi atleta de Cristo, membro fundador, né, e tal. E aí ele me ligou, cara, irmão, tenho que falar do pastor Elmo. Ele falou, Leozão, vou te falar uma coisa que vai te dar o favor de Deus para esse ministério. Nunca peça nada para eles. Aí eu lembro que no telefone, né, ele estava lá em Minas e eu falei assim, como assim? Não pede nada, Léo. Falei, nem uma camisa, nem um ingresso, nada. Não, Léo. Aí ele falou assim, não pede nada, Léo. Para pedir tem um monte. Ele falou isso. Se você pedir, você vai ser mais um. Aí ele falou algo que me marcou. Ele falou, Léo, você tem que viver o reino. Você vai dar o que eles não têm, que é Jesus, cara. Quando você der Jesus para eles, eles vão reconhecer. Eles vão te dar camisa, eles vão te chamar para jantar. E começou a falar essas paradas, né? Aí eu lembro quando eu ganhei minha primeira camisa, cara, do Castan. Aí comecei esse trabalho, né? Um dia ele chegou pô, Léo, vem almoçar aqui em casa. Aí fui lá, ele tava indo treinar. Aí, pô, pastorzão, queria te dar uma camisa aqui e tal. Aí eu peguei a camisa, eu lembrei na hora dessa parada, cara. Caraca. Aí, assim, os atletas ali acabam que eles são muito desconfiados, né, cara? Que a grande maioria, não digo todos, né? Mas, sei lá, 90%, eles tiveram uma infância muito pobre, né, cara? Passaram muita dificuldade.
Então, quando você ganha muito dinheiro, tá até falando aqui com o pessoal aqui antes de começar, às vezes você ter muito dinheiro sem propósito é problema para você, porque o que aparece mais é a gente te pedindo dinheiro. É um tio que nunca te deu, cara, um pão para você comer, pagou um lanche para você, nunca foi ver um jogo teu. E aí quando tu chega, o cara quer uma casa, quer um carro. E aí acaba que o jogador ele cria uma casca, né, irmão? Então ele se isola muito, né? Vários jogadores já falaram comigo que não tem amigos. Aí alguns falam assim, pô, Léo, você é o único que fala a verdade pra mim, cara. Fala o que eu preciso ouvir. E Deus está me dando esse favor. Então começa para quebrar essa desconfiança deles. Para eles entenderem que eu não quero o dinheiro deles, sabe? Eu quero que eles entendam o potencial deles. E acho que o maior desafio dos atletas, seja em qualquer área, é entender o potencial que eles têm em Deus, mano. E eles testemunharem da fé deles. E aí é um trabalho que leva tempo, né, irmão? Você conhecer, você criar uma intimidade, o cara ver que realmente ali você quer o coração dele, você quer caminhar com ele, quer discipular ele, quer ajudá-lo a crescer na fé em Cristo, amadurecer. Então tudo isso é tempo, né, irmão? Acho que o maior exemplo que a gente tem é de Jesus com os discípulos. Ele ficou 3 anos ali caminhando com os discípulos, ensinando eles, passando tempo, mostrando o reino, mostrando a missão, corrigindo, encorajando. Então, qualquer relacionamento que você tiver, seja principalmente no discipulado, cara, você vai demandar tempo de você. Então, acho que o maior desafio é quebrar essa desconfiança, irmão. Porque muitas das vezes se acham como só algo que você pode ir lá e tirar deles, sabe? É um produto, às vezes é um caixa de banco que você vai lá e tira dinheiro. E o cara é um ser humano, né? E aí quando eles entendem esse propósito, né, irmão? Eles conseguem lidar melhor com essas situações. Porque muitas vezes não conseguem, se isolam. E a galera vê, às vezes, também na rede social, né? Ah, o pastor tá só parte boa, né? Tá lá postando foto com o Pedro, o pessoal tá indo pra jogo. Mas a gente tem muitos atletas aqui que estão sem clube, jovens que estão sem clube, como o senhor costuma falar, que não tem uma chuteira pra treinar. Então são realidades diferentes, mas que tem esses desafios na caminhada pastoral, né? De às vezes você tá um dia com um cara que, o exemplo do Pedro, campeão da Libertadores, jogou Copa do Mundo, mas no outro dia você tá com um jovem que tá ali pedindo ajuda pro senhor, pô, preciso de clube pra treinar, preciso de uma chuteira, preciso disso, preciso daquilo. Então, às vezes a galera pode olhar e confundir um pouco, né, essa realidade, né? Porque pastor não vai ser só pastor da classe alta, você lida com todo tipo de atleta, né, pastor? E eu acho que esse é o propósito, né, cara? Porque Deus não está preocupado com o que a gente tem na nossa conta. O que Deus quer ver é o nosso coração, irmão. Entendeu? Só que eu entendo que quando você entende o teu propósito e você tem a tua identidade firmada em Cristo, você consegue passar por essa dificuldade, porque o cara que chegou, um dia ele já passou dificuldade, irmão. Pega o exemplo do Felipe Sampaio, criado lá em São Paulo, numa comunidade Raposo Tavares. Eu falei, ó, quantos moleques eu vi se perderem no tráfico, passou dificuldade. Então, assim, esse que chegou aqui, que é difícil chegar aqui, ele também já passou muita dificuldade. Então, ele também sabe, é o que eu tento lembrar para eles. Porque é muito fácil você chegar na bênção, né, que a gente fala, você chegar no alto nível, na fama, você ganhar um bom salário, e você se esquecer de quem um dia estendeu a mão para você, o treinador, sabe, quem te deu uma oportunidade, um dia te deu uma chuteira. E eu falo assim, seja grato, irmão. Aí eu trago os princípios do reino. Se Deus te confiou muito, para que você não seja um acumulador, mas para que você seja um distribuidor, um bom mordomo. O mordomo ele cuida, não cuida? Daquilo que foi confiado para ele. Então, se Deus confiou muito, é porque Ele espera que a gente cuide de uma forma saudável. A única vez que a Bíblia fala para você não servir a dois senhores, ali, é quando ela se refere ao dinheiro. E tem muito jogador que é preso ao dinheiro, ao status, à fama. Mas, cara, conheço muitos aí que têm depressão, têm ansiedade, sofrem problemas assim terríveis no casamento, vive um vazio. Às vezes parece que tem tudo, mas não tem nada. Por quê? Você só tem tudo quando você tem Jesus.
Às vezes você pode ter muito dinheiro, você só tem dinheiro. Mas você não tem, cara, um propósito, você não tem a presença de Deus na tua vida ali. Então, quando o atleta ele consegue entender isso, ele não fica tão apegado. Ele consegue ser um dizimista fiel, ele tem pastor, ele tem liderança. E aí o garoto também que não tem condição, pô, irmão, já ganhei várias chuteiras, irmão. Deus sabe. Tem uma. Claro que eu ganhei número menor, talvez se eu ganhasse acima do meu número eu estaria usando. 43. Aquela Tô mulherada. brincando, gente. Mas assim, não tenho o coração preso nisso. Eu lembro no jogo do Vasco no passado contra o Bragantino, eu entrei no vestiário lá, irmão. Aí, ali eu vi o que é o futebol mesmo, cara. Era todo mundo comemorando ali a permanência na Série A, como se fosse um título. O Léo Pelé me deu uma chuteira, o Jair me deu outra. Aí 42, né, a chuteira dos guerreiros dos amigos. Não E aí, cabe, cara, eu falei, irmão, não vou ficar com isso aqui. Aí eu lembro com o pai do jogador, tá lá em Belém jogando, pô, Léo, você não tem como arrumar uma chuteira pro meu filho? Eu falei, não, irmão, tem uma lá, quanto que ele calça? Número certinho. Aí eu fui, peguei e dei pra ele. Às vezes eu podia guardar aquilo. Cara, a coisa que eu me amarro é ganhar camisa. Isso aí eu gosto demais, irmão. Qualquer time, assim, eu uso. E é muito legal, irmão. Mas eu acho que é isso. Uma vida vale o mundo inteiro, irmão. Ser jogador que não tem o dinheiro para pagar uma passagem, tem uma esteira para treinar, ou o cara que ganha 50 milhões no ano, que Jesus ele quer mais o nosso coração. Só que ele vai pedir conta, né, irmão, do que ele não confiou. Ninguém chega aqui, meu irmão, à toa. Deus não dá nada pra gente à toa, irmão. Ele dá com propósito. E se você não descobrir o propósito, aí vai dar ruim. A gente tem uma prova, vamos dizer assim, né, disso que o senhor tá falando aí, né, de que quando as pessoas percebem que a intenção não é o dinheiro, é o coração, as pessoas começam a confiar mesmo no Senhor, né? E aí começa a caminhar aqui na igreja. A gente tem uma surpresinha aí, algumas pessoas mandaram um recadinho aí pro Senhor. A gente vai passar aí na tela, nem todos conseguiram, mas teve uma rapaziada boa aí. E aí, meu pastorzão, agora tu tá aí no podcast, fazer essa surpresa aí pra você. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela sua vida, porque só nós sabemos o que a gente passou. Te agradecer por nunca ter desistido de mim, por sempre estar ali puxando minha orelha. E hoje, graças a Deus, eu tô vivendo o melhor em Jesus e você foi peça fundamental nisso. Então, eu quero te agradecer. Saiba que eu amo a sua vida, você sabe disso, sabe que pode contar comigo sempre pra tudo, tá bom? Muito obrigado por tudo, pastorzão, te amo. Pastor Léo, ele é uma bênção na minha vida, tem me ajudado muito no meu ministério, na minha vida espiritual, tem me abençoado muito e que eu desejo tudo de bom e que Deus venha abençoar muito ele, porque ele tem sido um líder espiritual muito importante para mim, tem me ajudado muito em oração, em conselhos e, cara, ele é um cara muito especial na minha vida, só tenho que agradecer a Deus pela vida dele. Pastor Léo é uma referência como homem de Deus, como líder, é um exemplo a ser seguido de alguém que dedica a sua vida para a obra de Deus. Foi e continua sendo muito importante para mim, né? Nesse ano que eu tive uma lesão muito grave, mas que eu creio que sempre teve o cuidado de Deus com tudo que eu vivi. E o pastor Léo faz parte de todo esse processo. É alguém que puxa a orelha quando tem que puxar, que dá conselhos e que me aproxima cada vez mais de Deus. Então eu vejo o quanto Deus tem sido bom em todos os momentos. E antes mesmo de eu vir para o Vasco, vim morar aqui no Rio de Janeiro, eu orava para que Deus colocasse pessoas na minha vida que pudessem estar me edificando, me aproximando cada vez mais dele. E o pastor Léo foi resposta de oração. Então quero que tu continue sendo sempre esse exemplo de homem de Deus, essa referência como pastor, como líder. Eu amo muito tua vida e oro todos os dias para que Deus possa te abençoar cada dia mais, tá bom? Um abração, Deus abençoe. Fala, Pastor Léo, tudo bem? Aqui é o Felipe Sampaio, passando para te falar a importância que você tem, nos ajuda nessa maratona espiritual. Um
pastor que nos incentiva, que nos manda mensagem, que se preocupa conosco num dia mal, num jogo mal, um pastor que comemora os dias da vitória. Te agradeço pela tua vida e que Deus continue abençoando o teu ministério, que você continue tendo sabedoria e ter paciência com os atletas. Não é fácil para investir no reino, e eu tenho certeza que os frutos estão aparecendo. Obrigado por tudo, pela essa importância que você tem da gente compartilhar, abrir o coração, às vezes eu te ligar, chorar. Um abraço, tá, guerreiro? Tamo junto. E sempre subida ao monte, hein? Abraço. Pastor Léo, meu irmão Leozão, tô passando aqui para declarar toda a minha admiração por você, meu irmão, pelo homem de Deus que você é, por ter esse amor por vidas que você tem, por ser esse marido, pai, amigo e líder exemplar que nos aproxima de Jesus todos os dias, meu irmão. A sua vida reflete Jesus. Eu sou impactado por isso. É uma honra caminhar do seu lado, meu irmão. Te amo, tamo junto sempre. Fala, meu pastorzão. Como sou grato pela sua vida, meu irmão. Como você é especial para mim, para toda a minha família. Esteve em momentos muito importantes na minha vida, na vida da minha família, né? Participou do meu batismo, do batismo da minha avó também. Foi muito importante, né? Na minha vida espiritual, e é um irmão que vou levar para o resto da vida. Fica com Deus, meu irmão. Um grande abraço. Amo sua vida. Fala, meu pastor. Eu sei que você está aí no podcast e pediram para eu estar te vendo esse vídeo. Eu quero que o senhor saiba quanto eu amo a sua vida, o seu ministério e que você é muito especial para mim. Desde quando eu cheguei, o senhor me acolheu, me abraçou e sempre esteve ao meu lado como meu pastor e como meu amigo. Saiba que eu estou aqui torcendo pela tua vida, que você possa crescer cada vez mais no seu ministério e saiba que Jesus tem algo muito lindo para você, tá, pastor? Eu te amo, sou grato pela tua vida, pela tua esposa e pela tua filha. Amo você e a sua família. Beijão, hein? Tamo junto. Chores, você é referência, meu amigo. Eu sou muito agraciado pelo Senhor de ter você como amigo. Você é um grande homem de Deus. Você é um daqueles amigos que a gente conta nos dedos e não passa na palma de uma mão. Você é uma pessoa que nos estimula a viver o melhor de Deus para nossas vidas. E eu quero que, no nome de Jesus, a nossa amizade, a nossa parceria se estenda por muitos anos, irmão. Deus te abençoe. Tamo junto. Abraço. Fala, pastorzão. Tudo bem? Primeiro eu quero te agradecer por tudo que você fez na minha vida. Falar do pastor Léo é fácil, esse homem de Deus, um homem aí que com certeza impactou muito a minha vida. Quero te agradecer por tudo, todo o cuidado. O pastor Léo batizou meu filho, Gabriel, então eu tenho um carinho, uma admiração muito grande por você, porque foi através da tua vida que eu realmente me aproximei mais de Deus. Então, pastor Léo, Deus te abençoe, forte abraço, te amo, tô morrendo de saudade de você e da tua família. Tamo junto. Você é muito o quê? O que o papai é muito? Muito amor? E você ama muito o seu papai Léo? O que o papai Léo é nosso? Nosso camisa 10. Caraca. Bravo. Pegou no coração agora. Tem que tomar uma água aqui. Que isso, mano. Eu amo todo mundo aí, cara. Acho que uma base de eu estar vivendo tudo que eu tô vivendo é porque eu tenho uma esposa, né, cara, que se parece muito com Jesus. E me deu o maior presente da minha vida, depois de Jesus, é minha filha. E eu queria dizer aqui pra Loiane que eu te amo demais. E tudo que eu tenho vivido, eu louvo a Deus por você. Você é uma mulher sábia, você é uma guerreira. Onde esse ministério está dando certo é porque ela tem também trabalhado muito com as esposas, sabe? E as esposas têm um papel fundamental na vida dos atletas. Que às vezes estão viajando, estão jogando, e elas estão, às vezes, em oração, né? Cuidando dos filhos. E a minha esposa tem conseguido alcançar algumas aí, cara, para que essas alcancem os seus maridos, né, e eles possam viver o propósito. Então, eu amo demais a minha esposa, a Loiane, amo demais a minha filha, sou grato a Deus pelo Peck, pelo Adrianinho, pelo Fielzinho, pelo Jair,
pelo Sampa, pelo Braz. Amo demais. Outros jogadores também que não puderam estar aí, mas Leozão, Pedro, PH, tantos jogadores, cara, tantos, que eu tenho tido a honra de estar caminhando aí pertinho. Amém, pastor. Também representando o nosso ministério aqui, não tem como deixar de agradecer o senhor também por todo o empenho, tudo que o senhor tem feito, o ministério tem crescido, né? Graças a Deus pela liderança, pelo que Deus colocou no coração do senhor e tem passado pra gente, né? E a gente tá podendo viver o que a gente tem vivido, né? Às vezes cultos que não tem nenhum atleta famoso pregando, mas a gente vê o Kids lá cheio. Então isso é um fruto de muita oração, de jejum, de dedicação, né? De todo esse tempo, e a gente é muito grato a Deus pela vida do Senhor e que a gente tem vivido aqui. Eu também, né, pessoalmente falando, antes de perder meus pais, a gente já tinha contato, mas depois o Senhor nunca deixou de mandar mensagem. Então eu fico até emocionado. Eu lembro aquele dia no shopping que eu tava com o Leozinho e o Senhor me chamou para vir no culto. E depois daquele culto que o Jair pregou aqui, eu lembro que eu tava desempregado e eu fiz uma oração falando com Deus que não importava o porquê que eu tava ali, se era o Jair que ia pregar, se era culto dos atletas ou não, mas eu tava ali para falar com Deus. E depois daquele dia ali, no dia seguinte, eu recebi uma proposta de emprego e era só Deus testando minha fé, porque depois as coisas aconteceram, eu voltei a ser membro aqui da igreja, comecei a trabalhar aqui na igreja e a caminhar no ministério. Então tudo isso também que eu vivia, como o senhor falou, né? Eu tava lá naquele emprego e às vezes pensava, poxa, o que eu tô fazendo aqui? Praticamente a mesma situação, mas era Deus preparando para que hoje a gente estivesse aqui caminhando junto. E tenho certeza que ainda tem muito mais pra gente viver aí, em nome de Jesus. Amém, Alizinho. Mas pra não terminar a resenha no clima de choro, ainda tem mais pergunta aqui. A gente vê que muitas igrejas agora estão começando a investir nesse trabalho com atletas. A gente vê pessoas que olham talvez pra gente como referência, mas o que o senhor pode dizer para aqueles pastores que estão querendo começar o ministério? De, poxa, eu acho legal essa ideia, mas também não tenho contato muito aqui com o jogador, com ninguém que vai de repente atrair as pessoas. Mas o que o senhor poderia falar para esse pastor que tem o desejo ali, mas ainda não tem de repente uma ponte ou um contato com algum jogador? O que ele poderia fazer para começar esse trabalho? Eu acredito, Ale, que a gente fala muito isso aqui no ministério, né? E tu sabe que eu louvo a Deus pela tua vida, por tudo que você tem feito aí. Você tem discipulado muitos atletas também hoje. E eu creio que muitos desses aí vão vingar. E eles vão lembrar, cara, de um dia quem esteve com eles, caminhando, no começo. Quando eles estavam na luta lá, né? Tentando, sonho. E é você. E tu sabe que eu te amo demais, né? Amém. Tamo E assim, o que eu posso dizer, Ali, é que o esporte ele é uma ferramenta, irmão, para você atrair pessoas para Jesus. Hoje, para a gente ter uma igreja na Barra da Tijuca, se você pegar aqui, acho que eu já falei isso aqui em algum podcast, Flamengo, Botafogo, o Vasco e o Fluminense tendo ali no começo da Barra, na Cidade de Deus, você tem treinamento. Botafogo e Flamengo treinam em Vargem Grande. Então, a maioria dos jogadores, eles moram por aqui, Barra, Recreio. Então, assim, por eles morarem aqui, e a gente ter uma igreja aqui na Barra da Tijuca, é muito mais fácil eles chegarem na nossa igreja. Mas, Léo, eu não tenho... Eu moro em Olaria, eu quero fazer um trabalho na minha igreja. Cara, começa a fazer um treinozinho ali, uma caminhada. A gente tem também aqui modalidades aqui, caminhada, corrida, pedal, futebol. E ali você pode pregar o evangelho. Se você faz um trabalho com criança, irmão, todo mundo gosta de jogar futebol. Ou, cara, um jiu-jitsu, ou MMA. Então, assim, entenda que o esporte ele é uma ferramenta para você levar Jesus. Então, começa a fazer aí um vôlei, uma queimada, alguma coisa, um futebol na areia. E ali você prega o evangelho. Talvez você começar um prédio de um futebol na tua igreja, na favela. Imagine, cara, daqui a 10 anos um garoto desse vingar. Ele vai lembrar a igreja que abraçou ele. Pode ter certeza disso.
Isso aqui, olha, eu até depois queria que fizesse um corte, porque isso é importante. Quando você entende o teu propósito em Deus, quando você é alcançado pela graça do Senhor, você entende que existe uma vida que você precisa renunciar coisas para você poder viver o propósito. Então o Evangelho, ele vai ser sobre renúncia, sobre você tomar a sua cruz e seguir Jesus. Só que a gente sabe que o reino de Deus, ele só avança mediante a fidelidade. A gente teve aqui um podcast aqui com Moisés falando sobre finanças e a importância de você ser fiel. Irmão, isso aqui não foi vento que comprou, isso aqui foi dinheiro. Então, quando você entende que o dinheiro ele é um assunto espiritual, você entende que o que Deus confiou para você, cara, a Bíblia fala sobre uma parte para o Senhor, para a obra de Deus, para a obra missionária, para plantações de igrejas, sabe? Para que mais igrejas sejam abertas. E quando você entende isso, por que um cara que trabalha, que ganha 3 mil reais, ele é dizimista fiel, e o cara que ganha 1 milhão, ele não pode ser dizimista fiel? E essa é a maior dificuldade dos atletas, cara. Muitos não são dizimistas, muitos não são fiéis. Eu não vou aqui falar o nome de ninguém, mas quando você começa a caminhar, começa a entender o contexto de muitos acham que o pastor quer o dinheiro dele, e aí o cara vai se fechando. Só que quem está perdendo a bênção é ele, cara. Que é muito melhor você dar com alegria e você participar do que Deus está fazendo, porque, cara, eu entendi, eu não vou levar nada dessa terra. Eu nunca vi ninguém levar um carro no caixão, nunca vi ninguém levar uma mansão, eu nunca vi ninguém levar uma moto, nunca vi... Você leva a tua roupa, o bicho vai comer o teu sapato, vai comer tudo. Ou então quer até dar o dízimo do jeito deles, né? Não, e tem que fazer para isso aqui. Mas eu ajudo lá o pessoal da comunidade. Eu dou meu dízimo à minha família. Só que o dízimo, ele é para a obra do Senhor. Você quer abençoar a tua família? Oferta. Oferta é de amor. Quer abençoar tua mãe, teu irmão, teu tio, teu primo? Oferta. Agora, a gente sabe que o dízimo ele é para a obra do Senhor. Aí qual é o problema de muitos? Uma vez eu conversei com um jogador e falando, Léo, porque dar 100 mil que é complicado, irmão. E aí quer direcionar o dinheiro. Não, porque eu acho que o pastor tem que fazer, irmão. Dá, confia. Se desviar qualquer coisa ali, irmão, quem vai pagar a conta é o pastor, a igreja, irmão. Agora, eu sei que eu não vou estar numa igreja que eu sei que o pastor é adúltero, é mentiroso, ladrão. Eu não vou estar numa igreja assim. Agora, se eu vejo a obra acontecendo, você sabe, você levou um jogador aqui, mostrou a igreja toda para ele, e falou, Léo, tenho prazer de dar meu dízimo aqui. Por quê? Porque aqui eu vejo, cara, a obra acontecer. Entendeu, olha? Quanto que isso é importante? Você está contribuindo, mas você está vendo a obra avançar. Está plantando igreja no mundo inteiro, irmão. Você fecha qualquer coisa, você fecha uma padaria, você fecha uma agência de carro, mas uma igreja, irmão, uma igreja não pode fechar. É a igreja que vai com poder e a unção do Espírito Santo que vai mudar e transformar o mundo. E eu falo de igreja, o templo é para a gente reunir, para ter comunhão, mas a verdadeira igreja somos nós. Mas você precisa ter um lugar, cara, para você precisa ter um pastor, ter um líder, você precisa ser orientado, discipulado, corrigido. Cobertura espiritual também. Né? Você precisa ter alguém que vai caminhar com você. Então, é sobre isso. E Ali, eu acho que eu poderia falar para qualquer pessoa que quer começar um ministério, tenha integridade, tenha paixão por almas, entenda que o esporte, ele é uma ferramenta poderosa. Às vezes você vai convidar alguém para ir para a igreja, essa pessoa não vai. Você vai convidar alguém para ir para uma célula, essa pessoa não vai. Mas se você convidar para uma pelada, um vôlei na praia, para um futevôlei, um beach tênis, que hoje é febre, a pessoa vai. Aí, gente, antes da gente começar aqui, vamos fazer uma oração aqui. Amém? A Bíblia fala em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Rapidinho, quem que é a verdade? É Jesus. Se você conhecer Jesus, você vai ser livre. Vamos orar aqui. Você talvez está em ansiedade, está com depressão, tomando remédio. E aí, meu irmão, você leva a palavra. Mas aí a pessoa não foi na célula, não foi na igreja, mas foi lá. E lá ela pode ser encontrada por Jesus. Amém? Você pode treinar um molequinho aí na tua igreja hoje na favela, cara. Esse moleque um dia pode ser um grande jogador de futebol, um grande lutador, um atleta olímpico. Ele vai, caramba, o Alê me ajudou, cara. Eu vou abençoar a minha igreja, cara, que um dia estendeu a mão para mim.
que um dia acreditou em mim quando eu não tinha nada. Por que quando a gente tem tudo, a gente é abençoado, a gente vai esquecer dos instrumentos que Deus levantou nas nossas vidas para nos abençoar? Eu não estou falando de dinheiro somente não, irmão. Estou falando de gratidão. Pô, ver vídeo desse daqui, irmão, isso aqui é um maior presente. Eu ver tantos atletas, cara, que estão amando Jesus, estão amando as suas esposas, estão cuidando dos seus filhos. Isso aí dinheiro nenhum no mundo compra. Isso aí eu sei que naquele grande dia Deus vai me dar a recompensa. Para a glória dele, irmão. Tudo que você for fazer, líder, pastor, você quer montar um ministério de atletas, faça para a honra e glória de Jesus. Para que Jesus receba toda a honra e toda a glória. Eu fico muito alegre, emocionado. Eu caminhei com muitos deles, eu vi de onde Jesus tirou muitos, o que Jesus está fazendo. Mas eu sei que tudo isso é para a glória e louvor do nosso Deus, nosso Rei Jesus. Então, entenda, o esporte ele é uma ferramenta poderosa para você levar o reino de Deus. Amém, pastor. E uma vez criado esse ministério, o que você, pastor, precisa fazer, né? Quais seriam os pilares para você manter esse ministério de pé? Continuar ali, não deixar a galera desanimar, não deixar o ministério, entre aspas, claro, morrer, esfriar. O que o senhor acha ali que são os pontos essenciais para manter o ministério ali de pé? Eu acredito que o primeiro ponto é que o líder ele tem a principal responsabilidade. Amém? Se você não tiver amor pelo que você faz, as coisas não vão acontecer. Se você não orar, segundo ponto, as coisas não vão acontecer. Se você não pregar a palavra, as coisas não vão acontecer. Só quem pode mudar e transformar ambientes e fazer um ministério frutífero é o Espírito Santo. É tudo sobre ele ali. É nada, a gente tem o nosso testemunho, e nosso testemunho gera fé, mas é tudo sobre o que Jesus fez em nós. Um dos maiores exemplos que eu tenho, ontem eu falei isso lá na célula lá dos atletas lá. O maior exemplo de transformação que você tem é João 9, quando Jesus cura um cego de nascença no sábado. Era proibido curar no sábado. Jesus curou aquele cego. Os discípulos perguntam para ele: Senhor, quem que pecou? Foi ele ou seus pais? Não foi nem os pais, mas foi assim para que a glória de Deus se manifestasse nele. E aí Jesus cura ele, e aí vão interrogar os pais dele, e aí os pais falam: vão lá nele, já tem idade, ele pode falar por si mesmo. E aí chegam lá nele e falam assim: tu conhece esse cara é um pecador, não podia curar no sábado, ele curou. Ele falou: irmão, se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Isso é o evangelho, irmão. Pode ser o pior pecador, pode ter quebrado tudo, irmão, cometido os piores pecados. Se você se arrepender, se a graça te alcançar, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, eu acredito, Ale, que é o líder, ele manter, irmão, todos os dias, esse ministério debaixo de muita oração, debaixo de muito favor, debaixo de muito choro. Porque às vezes as pessoas veem a gente no púlpito, mas só Jesus vê a gente no quarto secreto. Só Jesus vê a gente ali na salinha ali, na sala de oração, nos nossos dilemas também, nos nossos anseios. Porque não é fácil não, irmão. Deus sabe o tanto de atleta que eu convido para vir à igreja, os caras não vêm. Eu continuo orando, irmão. Não responde. O cara aí quer alguma coisa, quer meu dinheiro. E eu continuo. Senhor, uma hora o Senhor vai tocar nele, Pai. E no tempo certo, eu tenho tido testemunhos desse. E eles vêm, irmão. E eles veem Jesus. E aí eles vão... Que é um desafio, né? Um desafio bom. Mas Jesus tem dado graça. Então, pra gente ir caminhando pro final, para não terminar aqui embaixo, palavra forte. Tem muito cara aí que eu sei que é resenha demais, né? Os caras são fera que se juntar ali, a gente dá risada o tempo inteiro, né? Então, eu queria ver com o senhor aqui. Separamos algumas palavras. Mas, se não tiverem uma história engraçada relacionada aqui, pode contar qualquer uma que lembra aí com essa rapaziada, que eu sei que tem história pra contar. Vamos lá. Puxa uma aí, mostra na câmera. Concentração.
Tem alguma história engraçada na Concentra, de algum culto, alguma reunião? Se não tiver, pode ser qualquer outra história que Na tem aí com essa Concentra? rapaziada aí. Cara, é tanta coisa, às vezes fica pensando aqui. Alguma que eu lembre. Concentração. Cara, eu não vou. Eu não vou lembrar de uma engraçada aqui. Deve ter. Tem muito engraçada. Mas eu lembro uma vez que. O Peck vai lembrar dessa. A gente tava lá no Vasco, irmão. Jair também tava, Leozão, Pelé, PH. A gente tava lá fazendo a reunião, irmão. E a gente, irmão, preguei a palavra. Aí tem louvor, tem palavra. E aí os caras já vão pro quarto, né, pra descansar. E normalmente quem ficava muito comigo assim, mais 1h30 depois era o Peck, era o House. Sempre ficavam lá, né? Eu ficava ali meio que discipulando eles. Só que, cara, nesse dia, Deus derramou tanta glória dele ali, tanta. Foi tanta presença, irmão, que acabou a reunião, mano. A galera continuou lá, irmão. Louvor, todo mundo chorando, mano. Todo mundo buscando a presença de Deus. Eu lembro que eu tava assim, orando, o pé que meu irmão me abraçou, chorou, pastorzão, começou a chorar lá. Eu nem falava, não. Mas ele foi me abraçando, cara, a gente chorando, cara. E aquele dia ali foi uma das reuniões assim que mais me marcaram numa concentração, que era 40 minutinhos ali, 30 minutinhos, palavra, louvor, os caras já vão pro quarto que tem que jogar no outro dia. Aí, mamãe, nesse dia foi 1h30, 2 horas, a gente alinha todo mundo ali e adorando, e, meu irmão, o Espírito Santo manifestando a glória dele. Virou vigília. Foi incrível, irmão. Esse daí foi demais. É isso, pastorzão. Obrigado aí por ter aceito o convite. Tenho certeza que não só a galera que já está acompanhando o podcast, mas outros pastores que têm esse sonho, que têm esse projeto, vão pegar essas chaves aí, vão ser abençoados com esse episódio. E também com toda essa temporada, né? Sou muito grato a Deus, dou glórias a Deus por ter colocado esse projeto aqui no meu coração e grato ao Senhor por ter abençoado, ter feito parte, esteve aqui junto comigo também, entrevistando o pessoal. E espero que essa primeira temporada aí alcance muito mais pessoas, né? E também tudo que o Senhor falou aqui, testemunho de vida, né? Essas chaves, esse carinho da galera aí também possa impactar as pessoas que vão assistir. Amém. E eu vou contar uma última pra gente terminar. O Ale já ouviu essa. Toda a dificuldade que a gente passa na vida, Ale, a gente passa pra viver um propósito em Deus, irmão. Por mais que às vezes você não entenda no momento, mas depois você vai entender. Nessa minha vinda pra igreja, pegava muito ônibus, irmão. Muito ônibus. Às vezes eu ficava em ônibus lotado 2 horas pra vir pra igreja. Liderei célula em Copacabana, irmão. Liderei célula tudo quanto é lugar no Rio. Eu lembro uma vez, irmão, que eu liderava uma célula na Barra e a célula acabou tarde, né? E aí meu amigo foi me deixar no ponto e ali no Via Parque. E aí quando eu vi, já tinha passado a hora, eu falei, irmão, vambora. Ele foi, me deixou. Só que quando eu cheguei no ponto, irmão, e eu tava passando um perrengue naquela época, irmão. Tava desempregado. Meu pai me ajudava com o dinheiro da passagem. Passando assim no vale, irmão. No vale mesmo. No Vale dos Ossos. E aí, quando eu cheguei, irmão, o último ano já tinha passado, irmão. E eu lembro que eu fiquei ali de 00:30 e pouca até 5 e pouca da manhã, irmão. Uma noite fria, chuvosa. E o ônibus, e aí eles, mó friaca, irmão. Eu ali chovendo pra caramba. Eu falei, Senhor, por que o Senhor tá deixando eu passar isso, Deus? E eu não entendia, né, irmão? Irmão, não tenho dinheiro pra nada. Eu falei, pô, Deus, tem feito a tua obra, pai, não sei o que e tal. Quis até dar uma murmurada, mas... Aí peguei o ônibus, eu lembro, peguei até o BRT, irmão. Que não tinha... Tava passando ônibus. Aí o BRT me deixou na Brasil, mano. Cara, eu fui andando mais uns 40 minutos na chuva pra casa. E aí, quando fui pra Caxias também, a mesma coisa. Pegando um ônibus direto ali no Barra Shopping. Minha vida era no busão. Aí meu
Eu lembro que nesse dia foi um dia muito difícil, mano, muito difícil. E aí, um tempo atrás eu tava ali no Barra Shopping com um jogador, né? Ele tinha uma BMW. E eu tava ali no carona com ele, né? Eu não vou falar quem tava, senão a galera vai saber quem é. Um jogador tem BMW. E aí ele parou ali perto do Barra Shopping assim, e aí eu vi o ponto assim cheio, né, cara? Aí o Espírito Santo falou assim: lembra quantas vezes você ficou ali para pegar ônibus e tal? Quantas vezes você ficou ali esperando o ônibus, às vezes horas, ponto lotado. Aí eu falei: lembro, Deus. Aí ele falou: tava te preparando para você não perder o coração onde você tá hoje. A BMW não era minha não, mas tava ali. Ai, tava junto, velho. Aí o Espírito Santo me lembrou, falou: eu deixei você viver tudo isso para você lembrar de onde você saiu, para você não perder o coração, aonde eu vou te colocar. Então, irmão, às vezes a gente lembrar um pouquinho o passado, as dificuldades, nos mantém no propósito, talvez num lugar legal que a gente esteja hoje, vivendo novas coisas. Ainda tem muito desafio, ainda tem muita coisa que a gente vive, mas Jesus está vencendo, né? E a gente está vencendo com Ele, para a glória de Deus. Então, permaneça ali, essa é a minha palavra aí para a galera. Sejam fiéis, busquem a presença de Deus, valorizem a família, valorize o tempo com a esposa, com o filho, valorize o tempo a sós com Deus e busca sempre ouvir a Deus. Se você ouvir a Deus, irmão, para onde Ele te mandar, vai, que é Ele que vai te garantir. Amém, meu amigo? Amém. Tamo junto, pastor. Valeu, Alizinho, eu te amo, né, Tsai? Também, pô. Aquela resenha. É isso aí, rapaziada. Você não pode deixar de conferir todos os outros episódios também daquela resenha, essa primeira temporada. E se prepara que a segunda temporada vai ser fera, tá? Então, enquanto não chega, enquanto a gente estiver preparando, vai caprichando aqui, você vai assistindo todos esses conteúdos. Tem muita história boa, tem muita resenha legal, muito testemunho forte. Se inscreve no canal, deixa o like, segue a gente no Instagram também, o QR Code tá aí na sua tela. E que Deus te abençoe até a segunda temporada. Tamo junto.